Agora sim, minha gente oficial, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa de São Paulo, ao Parlamento Paulista. Nós estamos aqui no plenário Tiradentes e vamos iniciar a nossa audiência pública em defesa da permanência do Teatro de Container aqui na cidade de São Paulo. Eu quero já montar aqui a nossa mesa. Nós estamos aqui com o Marcos Felipe, que é um dos coordenadores do teatro. Estamos aqui com o deputado estadual Eduardo Suplicy. Quero também chamar para compor a mesa a deputada federal Luciane Cavalcante. Por favor. E também chamo para compor a mesa o vereador Celso Janazzi, que é membro lá da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de São Paulo. Então sejam bem-vindos e quero explicar como que vai funcionar aqui a nossa audiência pública. Nós faremos aqui algumas intervenções, as pessoas que estão aqui na mesa, o deputado Suplicy, Marcos, a deputada Luciane Cavalcante, o vereador Celso Janazzi. Em seguida nós vamos franquear a palavra a todas as pessoas presentes, todas as pessoas que quiserem fazer pronunciamentos, sugestões, críticas, denúncias, apoio, prestar apoio e solidariedade. As pessoas poderão usar os microfones aqui das mesas ou o microfone sem fio que a gente vai ficar passando, né? E o objetivo dessa audiência pública que foi chamada hoje é justamente pressionar a Prefeitura de São Paulo a retirar essa medida nefasta e perversa de retirar o Teatro de Container da região da Luz, ali da Santa Efigênia. Nós sabemos da importância do Teatro de Container, que já existe há 10 anos e tem cumprido um papel fundamental, social e cultural, não só naquela região, mas em toda a cidade de São Paulo. Esse teatro é uma referência já hoje, eu diria que internacional, né, pelo seu aspecto, o local onde ele existe, a sua arquitetura. É um teatro que abre o espaço para vários coletivos, né, para várias linguagens. A gente conhece muito esse trabalho do Teatro de Container e a sua grande contribuição, sobretudo naquela região, que é uma região que quase não tem espaços sociais e culturais. O teatro vai aonde o poder público não vai, né? Onde há uma omissão histórica da Prefeitura, do Estado e do governo federal. Eu digo que o papel de vocês, Marcos, é muito semelhante ao do Teatro Sátiros, né? O Teatro Sátiros chegou na Praça Roosevelt, quando a Praça Roosevelt estava totalmente abandonada, tráfico de drogas, e a Praça Roosevelt foi revitalizada através da presença do Teatro Sátiros. E vocês cumprem também o mesmo papel, até com muito mais dificuldades, porque é uma região difícil, né? Uma região de alta exclusão social, na Cracolândia. Então o trabalho de vocês tem que ser condecorado, homenageado pelo poder público, financiado pelo poder público, né? E não retirado daquele local. E nós sabemos muito bem o que está por detrás, né, desse ataque. Na verdade, primeiro tem a questão da especulação imobiliária, né? Há um projeto do governador Tarcísio de Freitas, né, em relação a esse fato, de levar o centro administrativo do governo estadual para aquela região, para revitalizar, entre aspas, a região, para entregar exatamente para as grandes empreiteiras. Ali vai ser um grande negócio empresarial que vai beneficiar os grandes grupos econômicos. Por isso que eles não querem o Teatro de Container e outros grupos ali naquela região. Faz parte também do processo de higienização do centro da cidade. Nós não temos dúvidas em relação a isso. E o governo Ricardo Nunes hoje é um aliado do governo Tarcísio de Freitas, é um governo hoje marcado pela forte presença da extrema-direita, que é contra a cultura, que é contra a arte, que é contra a educação,
que é contra a pesquisa, é um governo que destrói todas essas áreas. Não foi à toa que, recentemente, nós fizemos também uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa contra, né, a demolição do Teatro Vento Forte. Vocês acompanharam, né? E o governo Tarcísio faz o mesmo com a cultura no estado de São Paulo, onde ele praticamente exterminou várias oficinas culturais no nosso estado. Então, é dentro desse contexto que o teatro de Containers está sendo ameaçado. Mas nós vamos resistir com os artistas, com os coletivos, com os parlamentares comprometidos com a cultura, né, e com a história do teatro de Containers. Por isso que nós estamos hoje aqui reunidos para fazer essa audiência pública, que está sendo televisionada agora aqui pela TV Assembleia, para que a população saiba o que está acontecendo, né? Nós vamos, então, fazer a audiência pública. No final, nós faremos encaminhamentos, porque a audiência pública é mais uma ferramenta a mais nessa luta. Ela não vai resolver a situação, mas ela é um espaço de debate, de denúncia e de cobrança da Prefeitura. Nós vamos falar aqui dos encaminhamentos que já foram feitos até agora e outros que serão feitos. Tá bom? Então, eu quero aqui rapidamente passar a palavra para as pessoas que estão na mesa. A gente estabeleceu aqui que cada pessoa fale no máximo até 5 minutos, para que todos tenham, né, oportunidade de falar e, sobretudo, depois de ouvir vocês. O deputado Suplicy está indo para uma outra agenda na Câmara Municipal, então ele pediu para falar antes. Então, eu vou passar a palavra para o nosso sempre senador, que eu falo que ele não é senador, não é deputado, vereador. O Suplicy é uma entidade, é uma instituição. Então, com a palavra, Suplicy. Querido Carlos Janazzi, querido Guilherme Cortes, a deputada Luciane Cavalcante, deputado federal do PSOL, e o Marcos Felipe, da coordenação do Teatro de Container. Eu fiz questão de estar aqui hoje porque tenho acompanhado os passos, o empenho de... São mais de 4.000 artistas, atores brasileiros e brasileiras que se apresentaram ao longo desses 10 anos lá no Teatro Container. Eu estive lá assistindo muitas peças e também debates, reuniões que realizamos ali. E se há um lugar onde, na região da Luz, do centro, os artistas são sempre muito bem-vindos e interagem tão bem com a população, se há um lugar onde nós aprendemos mais de como ser seres humanos melhores, então nada melhor do que assistir uma boa peça de teatro, seja sobre os problemas brasileiros de hoje, de como é importante nós estarmos estimulando as atividades culturais, a música, as canções, os conjuntos musicais. Você sabe que eu até já cantei lá no Teatro do Container. Mas eu expliquei ao Caro Janazzi, que, com quem, assim como o Guilherme Cortes, Celso Janazzi, que como... Guilherme é mais velho. e como nós aqui do PT, do PSOL e outros partidos progressistas, o PCdoB, o PSB, como temos uma afinidade de propósitos muito forte, e então ele sabe que eu agora vou no ato ali na Câmara Municipal, em defesa dos cursos públicos, dos cursinhos populares, que também sofrem uma certa perseguição hoje, mas, prezado Carlos, Marcos Guilherme, Marcos Felipe, né?
Se você achar que mereço ser convidado um dia para cantar, vou só cantar um pedacinho aqui. Assim você se achar que... Tudo bem, Deus? Fazer uma... Eu quero ouvir. Tá bem? Vocês querem, gente? Sim! É que eu sempre quando falo... Vai ser Racionais? Pode ser os Racionais. Os Racionais é para que possamos o quanto antes mudar a condição daquele rapaz que, não tendo alternativa para dar de comer em casa, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada. Você conhece, né? O Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, nós estaremos mais próximos de dar as condições, seja a este rapaz, seja aquela mãe que, às vezes, não tendo alternativa para dar de comer em casa, resolve se prostituir lá no Parque da Luz, como outro dia fui convidado a conversar com elas, me deram razão. O dia que houver uma renda suficiente para cada uma pessoa no Brasil para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar mais essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir minha dignidade, minha liberdade. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade com a professora Luciane Cavalcante, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação e vontade. É nesse sentido, pois, que a renda básica da cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos. E aí nós estaremos mais próximos de atender as recomendações do nosso querido Papa Francisco, que dizia para todos colocar em prática os instrumentos de política econômica que venham a elevar o grau de justiça na sociedade. Quando tivermos isso, teremos mais condições de efetivamente haver paz lá entre a Hungria e a Rússia, entre Israel e a Palestina, e aqui em todo o Brasil poderemos cantar à luz do que prega o Papa Francisco. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Eu não vou abusar do tempo, por isso termino. Hoje vai ser só um pouquinho. Um abraço, felicidade, toda a força ao Teatro do Container. Obrigado, Suplicy. Olha, tem lugar lá em cima, viu? Para quem não conseguiu sentar aqui embaixo, é só subir aqui a escada. O pessoal da nossa assessoria está orientando vocês aí para subir. É daqui, ó, eu ponho. Então eu passo a palavra agora para o Marcos Felipe, para fazer aqui uma explanação da situação lá do teatro. Bom, boa noite. Agradecer, a possibilidade dos atravessamentos da conversa.
de denúncia e dos encaminhamentos. Agradecer ao nosso eterno senador Suplicy, deputada federal Lu Cavalcante, está sempre com nós, Celso, Carlos, enfim, parceiros já de longa data. Agradecer todas as pessoas que estão aqui somando conosco nessa denúncia, né, nessa injustiça que está acontecendo com o Teatro de Container. Eu queria, não sei se é possível, chamar aqui para a mesa a Carmen Lopes, que é do Tem Sentimento, para que ela faça parte aqui da mesa conosco, que ela tem muito a acrescentar nesse debate. Carmen. Carmen Lopes. Fica teatro, fica Tem Sentimento. Fica. Eu estou aqui representando uma coletividade de artistas e educadores da Ciamongunzá. Meus parceiros e parceiras de caminhadas estão todos aqui, então estou sendo voz deles e delas também. A gente recebeu há alguns dias atrás, 15 dias atrás, uma ordem de despejo emitida pela Prefeitura de São Paulo, através da Subprefeitura da Sé, e ficamos consternados com tamanha violência, porque o Teatro de Container existe na região da Luz há 9 anos. Ao longo desses 9 anos, a gente promoveu mais de 4.000 ações artístico-sociais, sendo 83% delas gratuitas e atingindo um total de 500 mil de pessoas. O Teatro de Container virou referência na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e que deveria ser cuidado, que deveria ser levantado como um emblema da nossa cidade e não deveria ter sofrido tamanha violência igual está sofrendo. Causa um imenso espanto o não reconhecimento do poder público na pessoa do prefeito Ricardo Nunes e na pessoa do governador desse estado, o não conhecimento das ações que a gente faz naquele território, o não reconhecimento. Então, o poder público, ao invés de regular a nossa ação, de estar junto conosco, de fomentar, de discutir política pública conosco para aquele território, ao invés dele reconhecer a nossa atuação daquele território, a nossa experiência naquele território, ele simplesmente abre mão disso de forma violenta para desmontar um equipamento que está funcionando sobre um pretexto equivocado da construção de 2 torres de habitação social. E como todos nós sabemos que estamos diariamente no centro de São Paulo, essas torres não servirão à habitação social. E, tendo em vista a quantidade de terrenos ociosos, tendo em vista a quantidade de prédios sem habitantes no centro de São Paulo, a denúncia fica ainda mais poderosa, porque não é justo destruir um equipamento que está em pleno vigor, que funciona, que tem expertise para a construção de algo que poderia ser construído em outro lugar, que poderia ser feito em outro momento. Então, faço aqui esse apanhado rapidamente, para que a conversa aconteça sobre esse piso sólido dessa denúncia, e aproveito o microfone para convocar o prefeito Ricardo Nunes a sentar na mesa conosco, a discutir política pública com a população, com a sociedade. É possível que teatro e habitação vivam no mesmo terreno, no mesmo território. A habitação necessita de equipamentos culturais, necessita de áreas de respiro, necessita de praças públicas. Uma coisa não deve, de maneira alguma, eliminar a outra. Recentemente nós fizemos inclusive um estudo arquitetônico que parece que o poder público não fez, que é possível que aquele espaço seja uma imensa área pública, uma praça pública. E ainda temos como plano B a construção de uma torre ali, ou seja, ainda é possível construir habitação no mesmo lugar que tem o teatro, e ainda dá para ser praça, ainda dá para ter playground, ainda dá para acontecer tudo. Então, assim, o que nos mostra é uma tamanha falta de vontade do poder público em atuar, em dialogar, e o que nos está sendo mostrado nesse momento é só violência. Violência e uma ignorância sem fim de tanta literatura e de experiência que nós produzimos naquele território e que deveria ser usado em benefício da população de São Paulo e que é descartado. Ontem nós fomos surpreendidos na imprensa de que o governador do estado acaba de fazer um convênio com um grupo que é referência no Recife, que vai construir aqui em São Paulo, através de alguns convênios, um shopping social. Veja, o que é excelência para esse governador é o que a gente tem feito lá há 9 anos.
Então, se descarta toda a nossa experiência, nós que estamos atuando naquele território, para chamar outros agentes de outros estados para construir políticas que nós temos a experiência de fazer. Então, fica aqui nosso repúdio, fica aqui nosso grito de injustiça e esperamos urgentemente poder modificar o rumo dessa história e poder cantar essa vitória para a população de São Paulo, principalmente para a população em vulnerabilização do centro da nossa cidade. Um último recadinho, também um agradecimento que eu esqueci, a todas as pessoas que estão somando conosco numa perspectiva de um olhar arquitetônico e urbanístico e todas as pessoas que estão somando conosco na perspectiva jurídica, aqui na presença da JICA, que tem nos defendido pelos âmbitos judiciais, que também se fazem necessários, concomitantes aos encaminhamentos políticos. Obrigado, gente. Teatro de Container fica. Passar a palavra agora para o vereador Celso Gianazzi, representando aqui a Câmara Municipal de São Paulo. Alô, alô. Boa noite. Boa noite a todos e todos. É muito boa a presença de vocês aqui. Eu gostaria de saudar essa mesa, o Marcos, a deputada federal Luciane Cavalcante. Carmen. Tem sentimentos, o senador Suplicy, o deputado Suplicy, que acabou de sair, e parabenizar vocês por estarem aqui fazendo essa luta em defesa do teatro de container. O Marcos falou aqui, a gente conhece, acompanhou já desde algum tempo, né, Marcos, essa existência do teatro de container ali naquele território. E eu lembro muito bem, eu cheguei à Câmara Municipal. Eu faço parte da Comissão de Educação, de Cultura e Esportes da Câmara Municipal, sou membro titular ali, e eu lembro muito bem o que nós passamos, o Teatro de Container sobreviveu à pandemia. O período da pandemia foi assim, o que vocês fizeram ali, né, como não podia ter apresentação, tudo, vocês se dispuseram a fazer um trabalho social ali, que a Prefeitura de São Paulo não faz. A gente tem que falar isso. Não faz a Prefeitura de São Paulo, e também não faz ali naquele território de grande vulnerabilidade uma empresa privada. Nenhum teatro, nenhum empresário do setor artístico quis instalar um teatro ali. Porque não dá lucro. Naquele território não dá lucro. E vocês, com muita garra, com muita persistência, estão ali fazendo um trabalho de cultura, um trabalho artístico, mas um trabalho muito social, de resgate da dignidade das pessoas ali daquele território. Eu já fui lá várias vezes, inclusive tem esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora, com Ed Rock, resgatando aquelas pessoas dali, do centro da cidade, situação de grande vulnerabilidade, e a Prefeitura não enxerga, né, o prefeito Ricardo Nunes, que ligou a máquina da destruição da educação, da destruição da cultura. Foi falado aqui, o deputado Carlos Gianazzi falou aqui do Teatro Vento Forte, que ele ligou a retroescavadeira e destruiu o teatro, destruiu a cultura, sem nenhum diálogo, sem conversar com a classe dos artistas que estavam ali, sem dialogar na Câmara Municipal, simplesmente passou um trator e destruiu tudo. E a gente não pode permitir que ele faça isso agora com o Teatro de Container, que existe, que resiste e que tem um trabalho que é, como o Marcos falou aqui, não só municipal, estadual, é nacional e internacional, uma referência para todos nós. A classe artística já abraçou essa luta e as manifestações que a gente tem acompanhado, Marcos, de vários artistas aqui que já fizeram shows lá, que se apresentaram lá, ou de outros também que nunca estiveram lá, mas sabem do potencial, do trabalho belíssimo que vocês fazem ali, desenvolvem ali. Então, não dá para aceitar, e aí com uma notificação extrajudicial
para que vocês se retirem dali em 15 dias, isso é de uma brutalidade, é uma desfaçatez total dessa administração do prefeito Ricardo Nunes, e a gente vai fazer os encaminhamentos aqui e não permitir que isso se concretize, porque o Marcos disse aqui, tem mesmo. Na verdade, a gente acompanha no plano diretor que foi feito aqui da uso e ocupação de solo na cidade de São Paulo, são inúmeros os prédios que temos no centro da cidade de São Paulo. Aqui, eu tenho certeza absoluta que ninguém é contra habitação de interesse social. Ninguém. Absolutamente ninguém. Todo mundo quer moradia digna para todo mundo, para todos os trabalhadores. Mas, no centro da cidade de São Paulo, são inúmeros os prédios já ociosos, vazios, e a prefeitura não faz absolutamente nada. Então, esse argumento da construção ali de um equipamento de habitação social é uma falácia, né? É uma falácia. Nós, na Câmara Municipal discutiu o plano diretor e uso de ocupação de solos, algumas intervenções urbanas. Eu cito uma ali, perto da comunidade do Jaguaré, foi aprovado na Câmara Municipal o projeto da construção, já vamos para o 3º ano, não se moveu uma palha para a construção da habitação de interesse social ali. Então, a gente tem que ir com calma. A gente quer habitação, mas a gente quer cultura. A gente quer cultura para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, e por isso essa audiência pública aqui é muito importante para que a gente jogue luz, mas mais luz. Eu sei que vocês estão fazendo um movimento muito grande, de repercussão muito grande, inclusive nacional, mas também a audiência pública ela se presta a isso. Muita gente ouvindo, muita gente assistindo, vai ser transmitido, vai sair no Diário Oficial, e a gente tem que jogar luz nisso e pressionar o prefeito e o governador que querem, em defesa da especulação imobiliária. Essa é a verdade. A especulação imobiliária que vai ganhar muito dinheiro ali naquela região e fazendo a gentrificação, o que não dá para aceitar. Então, Marcos, conte com nossa luta também na Câmara Municipal. A gente conhece muito o trabalho, apoia o trabalho muito sério de vocês há muito tempo ali naquele território. Então, Teatro de Container fica. Obrigado, vereador Celso Gianazzi. Eu quero só, antes de passar a palavra para a deputada federal Luciane Cavalcante, depois para Carmen, eu quero só passar aqui um vídeo rapidamente de um apoio de peso aqui para o nosso movimento. Por favor, senhores governantes, não permitam que o Teatro de Container, esse importantíssimo espaço cultural no centro de São Paulo, seja fechado. Já são tão poucos espaços que a gente tem para usar no país. Não permitam que mais um seja fechado na gestão de vocês. Teatro de Container tem que continuar. Muito obrigado. Antônio Fagundes. Passo, então, a palavra para a deputada federal Luciane Cavalcante. Boa noite para todo mundo. Aqui na pessoa do deputado professor Carlos Gianazzi, quero cumprimentar cada uma, que nessa noite fria está aqui em luta por uma causa tão importante que é a cultura. Quero ser muito solidária, Marcos, a você, a todos os trabalhadores e trabalhadoras do espaço do Teatro de Containers, um espaço que resiste, que eu frequento há muitos anos, que a gente já viu ali o desenvolvimento de inúmeros projetos, de inúmeros espetáculos, e que é inadmissível a gente imaginar uma violência dessa magnitude numa área da nossa cidade já tão violentada. Então, prestar aqui, reafirmar a nossa solidariedade e resgatar um pouco para a gente começar a pensar como que a gente chega nesse lugar, o que significa a cultura. E ela vem da palavra latina, que significa cuidado. Cuidado, olha só, naquela região. E dentro dessa perspectiva artística, a gente pode entender a cultura como o cuidado com o nosso tempo,
com o nosso presente, com o nosso passado, com o nosso futuro. Ou seja, a cultura é o espaço da linguagem, do trabalho, aonde a gente se reconhece, aonde a gente entende a nossa história, a nossa ancestralidade, e aonde a gente cria e inventa outros futuros e outros mundos. Obviamente, num país como o nosso, esse espaço vai ser extremamente atacado, porque cultura aqui é resistência e é poder. Então, quando a gente começa a fazer a discussão sobre investimento em cultura, e a gente está falando de poder, investimento nas áreas que são importantes, sempre surge esse debate. Mas você vai investir em cultura ao invés de você construir hospitais? Ao invés de você construir casas? Como que você vai fazer isso? E a gente que defende a cultura, com essa capacidade da gente ter a nossa identidade, da gente se entender, a gente precisa enfrentar também esse debate. E enfrentar com dados. A FGV, ela já fez vários estudos falando sobre o que significa o investimento na cultura. Então, ela estuda todos os programas de fomentos que existem, que são poucos no nosso país, e ela vai provar que a cada R$1 investido em cultura, volta para a sociedade R$1,59. Então, se eu quero mais saúde, se eu quero mais moradia, se eu quero mais educação, a gente tem que ter mais cultura, porque ela movimenta o mercado. Se a gente for pensar através dessa perspectiva econômica. Se a gente olha numa outra política que é a do Paulo Gustavo, que é mais focada, o retorno é ainda maior. A cada R$1 chega quase a R$6 o retorno de investimento. Então, a gente tem que, sim, investir em cultura. E não há essa sobreposição entre ou se investe em cultura ou se investe em área social. O que existe, gente, é essa quadra histórica que a gente está atravessando. E a gente precisa também compreender qual é esse momento histórico que a gente atravessa. E eu quero lembrar acontecimentos bem recentes. Eu acho que sexta-feira todo mundo ficou chocado, horrorizado, com o que aconteceu mais uma vez, infelizmente, na comunidade de Santo Antônio, lá no Rio de Janeiro, numa festa popular, cultural, aonde um jovem, o Eros Guimarães, foi assassinado pela polícia. Por que eu chamo a história do Eros aqui para essa audiência, onde a gente está falando sobre cultura, onde a gente está falando sobre resistência? Porque o silenciar e apagar o teatro de containers é continuidade dessa política de matar e de subalternizar a nossa população. Que, mesmo no centro, como é o caso do teatro de containers, ele continua na periferia, ele carrega as marcas da periferia, da negação do direito à vida, à sobrevivência. E a gente tem aqui, na cidade de São Paulo, a extrema-direita no poder, assim como no estado de São Paulo. E assim como Trump 2 é mais violento quando ele volta ao poder, o prefeito Ricardo Nunes também tem sido mais violento no seu segundo governo. Em poucos meses, ele já praticou inúmeras ilegalidades, inúmeras, em várias áreas. É uma metralhadora giratória. Na educação, vocês estão acompanhando que ele veio com o AI-5, retirando diretores concursados e querendo colocar interventores dentro da escola. Veja bem, isso é uma figura
lá da ditadura militar. Na cultura, vocês têm acompanhado o que significa o governo Ricardo Nunes. Significa contingenciamento das receitas, significa a não realização dos programas de fomentos federais, significa a transformação máxima de qualquer expressão de direito social em mercadoria. E a gente vê isso muito representado no que aconteceu no espaço do Teatro Vento Forte, aonde, no arrepio da lei, sem nenhuma legalidade, eles foram lá e derrubaram tudo. Só pararam porque o nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar conseguiu uma liminar que fez ele frear. E o mais escandaloso disso tudo, porque a gente segue fazendo essa discussão no judiciário, é que, na própria documentação que eles foram obrigados a entregar em juízo, está lá e-mails do grupo Iguatemi dizendo que queriam acabar o espaço do Teatro Vento Forte e que, inclusive, ajudariam na desocupação forçada. Sou eu que estou dizendo, está nos autos do processo. Então, isso que a gente está colocando aqui, que existe esse grande acordo de algumas forças, que são, sim, poderosas, para destruir e vender o nosso patrimônio cultural, humano, isso é um fato. E que, da mesma forma que aconteceu no Teatro Vento Forte, também acontece agora com o teatro de containers. E quero chamar a atenção também, porque essa extrema-direita, ela atua de modo global. E a gente está vendo isso com o que está acontecendo hoje, com aquele grupo de ativistas que estão sequestrados na flotilha, numa embarcação de ajuda humanitária. Eles foram sequestrados em águas internacionais, que a bandeira da embarcação é da Inglaterra, portanto, só a Inglaterra poderia ou poderia fazer algo com relação àquele navio, segundo os tratados internacionais. Não é nem um navio, né? É uma embarcação menor. E o Estado de Israel vai lá e sequestra, tortura os ativistas. Eles estão agora sob tortura, porque eles estão sendo obrigados a ver vídeos de ataques do Hamas contra as pessoas, e coloca eles em estado de não pode se comunicar. Nessa grande aliança aí de alguns países, de alguns grupos poderosos. E a gente também, pelo nosso lado, a gente também precisa, e a gente está construindo essa aliança que também precisa global, de enfrentamento a tudo isso que está acontecendo. E por que é importante a gente chamar aqui também e lembrar da luta do povo palestino? Porque a gente está falando também de um povo silenciado, marginalizado, subalternizado. É disso que se trata. Esse tipo de política que agora querem impor também para o teatro. E nosso coletivo, hoje a gente impetrou, Marcos, com uma ação popular, a gente acabou de impetrar, pedindo, obviamente, a nulidade da desocupação, a suspensão dessa desocupação, e, se o juiz não entender isso, que ele suspenda até que a prefeitura apresente esse suposto plano de urbanização que ninguém viu. Não tem esse plano. Nós pedimos isso ao juiz, agora a gente está aguardando a resposta dele, do juiz. E também, Marcos, nós estamos, o nosso coletivo, oficiamos e pedimos ajuda e intervenção do Ministério da Cultura, da Funarte. Estamos também oficiando o Ministério das Cidades, através da Secretaria das Periferias, porque a gente entende que aquela
região, ela tem sim uma questão que precisa de revitalização, mas para quem vai ser aquela revitalização? Então, a gente quer a intervenção do Ministério das Cidades, do Ministério de Gestão e Inovação, porque ali no centro também tem muitos equipamentos que são do governo federal, e a gente quer essa relação para poder sentar com o prefeito e fazer as negociações, além do Ministério Público, da Defensoria, e também vamos novamente chamar o STF para essa discussão, assim como a gente chamou quando houve a construção do muro. Porque faz parte também desse projeto de limpeza e de suposta aparência e normalidade daquela situação, retirar um equipamento que só faz o bem. Assim, é inacreditável, mas isso é a extrema-direita. Então, a gente está tomando esse conjunto de ações, o nosso coletivo, e a gente vai compartilhando com vocês as devolutivas. E, para terminar, eu quero dizer assim, olha, que a nossa situação ela é tão difícil quanto possível de ser mudada. O nosso povo, a gente já passou por outros momentos difíceis aqui na nossa cidade. A gente já teve Jânio Quadros como prefeito, que queimava livros publicamente. E nós superamos e vencemos. E nós vamos vencer novamente. Nós vamos vencer. Eu tenho convicção disso. E olha só, no mesmo dia que a gente está aqui hoje, fazendo essa audiência, também hoje, pela primeira vez na história do nosso país, a nossa república tem um pouco mais de 130 anos, iniciou o julgamento da alta cúpula do golpe do 8 de janeiro. Pela primeira vez, a gente tem generais sendo no banco dos réus. Nunca aconteceu isso no nosso país, nunca. E a gente também tem o ex-presidente sendo acusado de golpe e abolição violenta do Estado de Direito. Também, e isso é histórico, isso demonstra que as forças de resistência estão vivas no nosso país. Essa semana também eu estive, no dia 21 de maio, com o Alto Comissariado da ONU, fazendo um apelo para ele, em nome do nosso coletivo, com relação à situação das nossas crianças e adolescentes, porque dobrou o número de crianças e adolescentes mortos no governo do Tarcísio, e essa lógica de extermínio da nossa juventude, das nossas crianças, também está ligada a uma ideia de política de cultura e de educação. E sobre educação, a gente levou a denúncia de que, apesar do governo federal ter acabado com o programa das escolas cívico-militares, os estados e municípios seguiam nessa implementação. E a gente levou um apelo para que a ONU recomendasse expressamente que esse programa ele fere os tratados internacionais que o Brasil é signatário, fere os direitos das nossas crianças e adolescentes, fere o direito a uma educação emancipadora e de qualidade. A ONU acatou o nosso apelo e publicou a recomendação. Isso é uma vitória da nossa articulação internacional. E vamos seguir nesse trabalho, denunciando também os ataques à cultura. E queria dizer que o trabalho de resistência que vocês estão fazendo é extremamente pedagógico, é extremamente importante. Sintam-se fortalecidos nessa audiência, sintam-se fortalecidos na luta que vocês estão fazendo. É muito importante não tombar, seguir resistindo e fortalecendo os nossos em vários lugares, porque é assim que a gente vai derrotar a extrema-direita. Como diz a música do Milton Nascimento, é nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Então, vamos embora, que a gente vai arrancar essa vitória desse governo de extrema-direita. Teatro de containers fica.
Vamos ouvir agora Carmen Lopes, que é do coletivo de costura, que fica lá no Teatro de Container. Maravilhosa! Boa noite, pessoal. Obrigado por me deixar mais descontraída. É triste o que a gente está passando, porque, infelizmente, o poder público ele nos olha para pessoas que nem a gente. O Tem Sentimento, o Teatro de Container, que faz um trabalho social naquele território, como se a gente fosse inimigo do poder público. E não, nós somos parceiros. E olha, parceiro que não ganha nada para estar fazendo um serviço. Por quê? Porque a gente acreditamos numa causa. O Teatro de Container chega ali em 2016. Desde 2016, aquele terreno já tem a sua função social. Não precisa mais. A gente já faz lá. O que nós fazemos é um trabalho de interesse social, mas, infelizmente, o poder público nos olha como inimigo. E o poder público ele não está para trabalhar pelos pobres. Infelizmente, o pobre não faz parte dessa reabilitação, que é triste, porque o pobre também quer estar onde está sendo revitalizado. E o pobre não pode, não tem esse direito. Eu sempre fico me perguntando até quando o poder público vai ignorar as pessoas pobres daquele centro. Porque os pobres ali são completamente ignorados. Não tem um olhar para eles. Eles também querem casa, eles também querem cultura. Eles estão ali, gente, por quê? Porque aquele centro foi abandonado e eles chegaram lá depois do abandono. Agora, se há um interesse imobiliário naquele centro, agora todo mundo tem que sair. Que coisa, né? Até quando que o pobre vai estar sempre fugindo? Porque é isso, fugindo não, né? Desculpa, sendo expulso. Porque é isso que acontece quando a gente, que estamos lá, que nem o Tem Sentimento, ele acolhe 75 meninas, mulheres cis, trans e imigrantes. São pobres. Lá também não vai ser permitido elas estarem ali. O Teatro de Container faz um trabalho maravilhoso, mas é um teatro alternativo. De pobre. De pobre. O Teatro de Container, gente, é também para pobre. E até quando que o nosso trabalho, que é voltado para essa população vulnerável, ele é esquecido? Porque o nosso trabalho lá tem que ser esquecido, porque vai vir a reeleição. E eles precisam mostrar que eles fizeram alguma coisa. Eles precisam carimbar naquele teatro que já está carimbado um trabalho social, mas eles precisam carimbar o carimbo deles. Porque, infelizmente, o poder público ele não trabalha para a população. Ele vai sempre trabalhando por reeleição. O que acontece naquele terreno é que eles querem deixar um marco da Cracolândia. Só que antes deles deixarem o marco, não é você, viu, Marcos? É um marco. Nós já deixamos ali marcado. A gente já fez um trabalho ali. Teatro de Container Tem Sentimento. Nós já deixamos a nossa história lá. E eles querem apagar a nossa história. E a nossa história não pode ser apagada. Teatro de Container fica, Tem Sentimento fica. Bom, antes de franquear a palavra para vocês, eu quero só registrar que, além de todas essas iniciativas já anunciadas pela deputada Luciane Cavalcante, nós também
protocolamos projetos de lei na semana passada, pedindo já o tombamento do teatro de contêiner. Então, nós apresentamos na Câmara Municipal, o vereador Sérgio Genazzi apresentou um projeto lá que já começa a tramitar. Eu apresentei um outro aqui na Assembleia Legislativa e a deputada Luciane Cavalcante está apresentando um na Câmara dos Deputados. Então, nas 3 esferas, né, nós estamos apresentando projetos para tombar aquele importante espaço. E além de todas essas outras iniciativas, sobretudo essa que a deputada Luciane Cavalcante anunciou, de uma ação popular para deter a intervenção da prefeitura. Então, a nossa audiência pública aqui, ela não é só, a gente está prestando apoio e solidariedade, mas com ações concretas. E é por isso que a audiência é importante, porque nós vamos, eu tenho certeza que no final dessa audiência, também apresentar outras ações concretas em defesa do teatro. Nós combinamos aqui, então, agora de abrir a palavra para que vocês possam se manifestar. Só levantar a mão, falar o nome, se é de algum movimento ou não, não precisa ser de movimento para falar aqui. E só que a gente vai dar até 3 minutos para cada pessoa falar, de tal forma que a gente possa aqui contemplar todos vocês, todas vocês. Ele já levantou a mão? Olá, boa noite. Sou Lucas, sou um dos gestores do Teatro de Contêiner, da CIA Mungunzá, integrante também. Eu queria dar continuidade sobre o apagamento, porque nós estamos desde 2016 no Teatro de Contêiner, mas muito anterior ali dentro daquele território. Em 2016 para 2017, nós vivenciamos, né, uma perversidade tão grande quanto essa, que foi a aniquilação completa, né, por meio de violência, do fluxo que ficava na Dino Bueno. Nós vimos naquele momento, nós lutamos em 2017, quando derrubaram um prédio em cima de gente, falando que iriam construir moradia popular. Se você for hoje na Dino Bueno, Calvétia, aquele mesmo lugar onde derrubaram em cima de gente está vazio. Nada foi feito. São mais de 8 anos, né? E muito mais sofrendo essas violências diariamente. Nós tivemos uma grande opressão em frente ao teatro, muita polícia, né? Ainda assim, em frente a todas as adversidades da pandemia, nesses últimos 3 anos, com o fluxo do nosso lado, a opressão policial muito maior, né? A gente foi vendo o desmantelamento e a dificuldade do acesso ao próprio teatro, ao Tem Sentimento. Eu acho que é importante a gente pensar na questão cultural, mas o que está acontecendo ali é especulação imobiliária e diariamente a gente via isso. A gente viu muito isso sobre teatros. Não é o primeiro teatro que está sofrendo esse ataque, né? Já vimos teatro assim como o Vento Forte e outros, né, como o Sitcom também, que também sofreu o despejo e foi destruído. Então, para a gente hoje, é muito importante essa audiência, mas muito importante também que a gente fique vigilante com relação ao nosso território, ao nosso povo que foi violentado também na favela do Moinho. As pessoas que usam, né, drogas violentadas, e esse ataque sistemático à cultura. Eu acho que o Teatro de Contêiner é um teatro popular, entendeu? Ele é um teatro popular e um dos únicos teatros populares que está ali no centro. Nenhuma instituição, museu, teatro, que está naquele território que pertence ao Estado, ao município, exerce uma função democrática como o Teatro de Contêiner, que mantém as suas portas abertas para qualquer pessoa, no espaço de convivência, no espaço de acesso a um equipamento que, durante 10 anos, se tornou um equipamento com técnica de som, de luz, como muitos teatros e casas de cultura na periferia não têm essa infraestrutura. E é para essas pessoas que muitas vezes não têm infraestrutura, até mesmo no centro, eu falo no nosso espaço periférico, mas a periferia do centro também, utilizam aquele espaço para dar vazão e fruição, né, para a arte, para a socialização. Então, é com muita indignação
e indignação diária que a gente vem aqui, mas a gente vem aqui também para dizer que a gente vai resistir. A gente construiu aquele teatro com as nossas mãos. A cultura daquele espaço foi construída por meio da fruição da comunidade. Nós demos um pontapé e nós não sabíamos onde ia chegar, mas a cidade se colocou à disposição de construir um equipamento que é a representação de resistência cultural do nosso país. Então, eu também agradeço a todos e todas que passaram naquele espaço e constituíram as diretrizes sociais, artísticas, de saúde, de acolhimento daquele espaço, daquele território. Não é mais uma utopia. O teatro está lá e não vai sair. Isso. Boa noite a todas as pessoas. Eu me chamo Rita Teles, eu sou atriz, diretora de produção e estou presidenta do SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos, até o final desse ano. E, para mim, é uma honra, como artista, poder viver num tempo, ser contemporânea de um grupo que se propõe a fazer o que a Companhia Mugunzá se propôs ali naquele território. Eu acompanho o trabalho desde o começo, e quero me solidarizar aqui, porque a gente não basta ser artista. A gente, de tempos em tempos, a gente acaba sofrendo esses desmandos, né, de quem está com a caneta na mão, de quem, muitas vezes, veladamente, se diz apoiador da cultura, mas é inimigo da cultura. E, como já foi falado aqui pelo colega, a gente sabe que o teatro ele é muito melhor preparado para atender grupos e coletivos, muito mais do que muitos equipamentos da prefeitura, né, que muitas vezes atribui a um menor aprendiz, um jovem aprendiz, a responsabilidade de ter que ligar uma luz em um equipamento de som e não contrata técnicos que muitas vezes estão sem trabalho aí no mercado. Eu estou falando isso com propriedade, porque eu, como presidenta do sindicato, a gente recebe denúncias e pedidos de cestas básicas, mesmo depois da pandemia, até hoje. Então, tudo isso para mencionar o quanto é importante esse trabalho que é realizado ali. Quero agradecer ao deputado, à deputada, que também abraçaram, né? A gente sabe quem são os mandatos que são os amigos da cultura e que, quando a gente precisa de um socorro, nos atendem prontamente. Mas, como já colocou aqui a deputada Luciene, acho que a importância do constrangimento público. Acho que quando São Paulo se coloca, desde o governo do ex-prefeito Dória, esse é um desejo de vender um modelo de cidade internacionalmente, que a gente sabe que do lado de dentro não é bem assim. Né? Então, eu acho que, como já citou a Luciene, a importância de reunir todo o trabalho que é realizado naquele lugar e comparar com os objetivos sustentáveis da ONU e fazer uma denúncia internacional. A cidade de São Paulo também ela faz parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Ora, se a cultura e a educação elas não estão totalmente imbricadas, tem que haver uma denúncia de que a prefeitura está querendo demolir um teatro, desocupar um teatro, para colocar prédio no lugar, sendo que sabemos que são centenas de imóveis ociosos nessa cidade. Muitos prédios lacrados, dívidas homéricas de proprietários que não pagam seus impostos. Então, acho que é bem importante, eu sei que muito já foi falado, mas eu acho que acho que vale a pena sublinhar essa vergonha. Eu me sentiria envergonhada, né? E eu acho que o constrangimento público internacional é sempre um caminho também. Então, que essas pessoas sejam responsabilizadas pelas suas escolhas internacionalmente. Teatro de Container fica. Obrigado.
Palavra aberta. Quem levantou a mão? Só antes de você falar, eu queria fazer aqui um registro e um agradecimento ao Teatro de Container, porque o nosso coletivo aqui, Educação em Primeiro Lugar, tem um trabalho com uma rede pública de ensino, sobretudo com a educação de jovens e adultos. Nós somos professores, né, e gestores da rede municipal de ensino. A deputada Luciana é diretora, é supervisora de ensino, eu sou diretor de escola municipal, e há muitos anos que a gente realiza trabalhos levando os nossos alunos da rede municipal, do período noturno, de educação de jovens e adultos, que são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade própria. Então, e elas frequentam as escolas da rede municipal, e nós sempre fizemos um trabalho com atividades e eventos no Teatro de Containers, levando esses alunos em atividades com o Chico César, com o Zé Cabaleiro, com o Renato Braz, com o Ed Rock, né, com vários artistas, né, com várias linguagens lá no Teatro de Containers. Então, a gente tem uma parceria aí da educação pública com o Teatro de Containers. Quero fazer esse agradecimento público em nome de todos os alunos e profissionais da educação da rede municipal de São Paulo, a esse importante teatro, porque esse teatro tem que ficar, que a rede municipal precisa muito, a escola pública precisa muito desse teatro. Boa noite. Alô? Alô? Boa noite a todos. Boa noite, principalmente à Companhia Munguzá, Teatro do Container. Boa noite a todos os nossos representantes, que eu posso dizer que nos representam. O Teatro Vento Forte só não foi acabado totalmente de demolir, e não foi estabelecido lá o projeto que o prefeito tem para o lugar, que talvez vocês não saibam, que é estabelecimento do batalhão da Polícia Militar. Não é nem construir teatro. O pacotinho que o secretário do Verde, o secretário da Cultura e o prefeito nos ofereceram foi dividir o espaço com o batalhão da PM, porque a própria comunidade não nos quer lá, como a senhora bem disse. Por que a comunidade não nos quer lá é fácil saber. Nós temos uma história de 51 anos de teatro. O Itaim que vocês conhecem hoje, o Itaim Bibi, não é o Itaim Bibi de 51 anos atrás. Ali existia uma comunidade, antes de ser feito o Parque do Povo, existia uma comunidade que vinha de Palmeira dos Índios, né? Ali a gente tem a Josefa, que era a nossa aluna no grupo de teatro de criancinha, que assistia todos os ensaios, e a gente tinha esse trabalho com as escolas do bairro, com as escolas públicas do bairro. E eu digo isso porque, quando eu vejo o Container sofrendo essa violência e vários outros grupos de teatro, esse é o projeto que eles têm para vocês. Tá? O projeto é de extinção. Marcos, me desculpe falar isso, mas não existe negociação possível com essas pessoas que estão aí. Eles só nos ofereceram um teatro Ilo Krugli naquele lugar, onde nós construímos com nossas mãos 3 teatros, oficinas, levamos público de todo o Brasil, gente de fora do Brasil, que vinha para cá. Nós construímos aqueles teatros com a madeirinha e de treliças que alguns de vocês conheceram. A gente construía com dinheiro de prêmio, não tinha dinheiro de fomento. Tá? Então, não existe uma política pública nacional que defenda a continuidade dos teatros. Nós não podemos continuar vivendo de lei de fomento, de edital. Isso nos ajuda bastante, mas o teatro não pode viver só disso. Ele tem que ter, assim como uma Ancine, sei lá, alguma coisa, alguma política pública que seja para o teatro, para a gente não ficar metade do ano escrevendo projeto para edital, para ver se vai ser sorteado, premiado, se vai atender aos interesses. Porque eu quero dizer o seguinte, pode ser estranho o que eu vou dizer, mas eu peço que todo mundo reflita. O teatro não se justifica, quer dizer, vamos falar melhor, a existência do teatro não se justifica apenas porque ele cumpre uma função social que a própria Secretaria de Saúde devia estar cumprindo, ou de Educação. Ele já é uma função social.
Obrigada. O que eu quero dizer é que ele não deve fugir a essa função, porque ele está numa comunidade e ele vai exercer isso. Agora, não é assim, ele é importante porque ele faz isso. Ele é importante porque ele é teatro. Isso. E essa é a nossa função. Nós fomos fazer teatro para fazer teatro e toda a amplidão que esse conceito retém e concentra. Porque teatro para nós, e teatro coletivo para nós, é ainda muito maior. Vai muito mais além do que ir lá fazer uma apresentação e tal, que também é legal, né? Que também é. Ele existe por isso também. Mas o que eu queria, principalmente, era agradecer, sim, a esse mandato, que foi por causa deles que eles ofereceram também, como paliativo, construir um teatro Ilo Krugli ali, que daqui a pouco eles tiram a gente de lá também, do tal do teatro, que nem sei se vão fazer, mas se a gente ficar lá 2 anos, e agora eles falam, pronto, vocês já ficaram bastante, agora isso aqui vai ser um teatro construído com verba do Iguatemi, porque o secretário do Verde falou isso, e agora o Ademir, que também é aquele do Vento Forte, nos fala que provavelmente esse pessoal do Recife, que alguém colocou, o escritório de arquitetura que eles nos apresentaram é do Recife também. Então, não dão ponto sem nó. Já tem um projeto lá dentro. Eles só garantiram que tinha que vão reconstruir esse teatro, sei lá quando, porque eles têm o MP, eles têm a ação popular em cima. Então, é isso. Eu digo a todos e digo isso publicamente. Nós esgotamos a nossa conversa, tanto com o secretário Totó, quanto com o secretário do Verde. Nós fomos lá muitas vezes, nós já conversamos, já temos um projeto arquitetônico para o nosso espaço, que a gente fala, por que vocês querem continuar no Itaim Bibi? Porque eles estão apagando a nossa história. E isso, o Teatro Vento Forte já foi fechado, cercado 3 vezes durante a história dele. Mas, como a deputada disse, quando eles voltam mais fortes. E quando eu vim aqui, eu vim pensando muito que, sim, apoio, Teatro Container, fica, vamos lutar, e congrego todos os grupos de teatro. Vamos fazer feiras, vamos fazer feiras de teatro, vamos nos unir como coletivos de teatro, sabe? Porque, senão, é um processo dominó. Cai o Vento Forte, hoje, em 4 meses, né? 4 meses caiu o Vento Forte, agora é o Container. Outros teatros que a gente, de menos nome até, estão caindo. E esse é o projeto deles. Então, é o que eu digo, o projeto deles para nós foi, vamos instalar um batalhão da Polícia Militar. O projeto para vocês é prédios, sabe, é o projeto deles. E eu quero saber qual é o nosso projeto. Como coletivos, nos reunirmos como coletivos para ter essa força de representação. Acho que Teatro do Container fica. Teatro de... Obrigado. Nós estamos acompanhando também, é uma informação importante, o Teatro Sátiros também corre um sério risco de ser desapropriado. Embora ele esteja no espaço privado, o proprietário ali, por conta também da especulação imobiliária, está pedindo de volta o espaço, ele vai ser vendido, e provavelmente a gente perca o Sátiros, ele vai sair dali da Praça Roosevelt, e ele cumpriu um papel importante ali de revitalização da Praça Roosevelt, né, em 2001, 2002, e foi ele o responsável também por trazer para a cena cultural os outros teatros ali daquela região. Nós estamos aqui também fazendo pressão, fazendo uma movimentação para que ele permaneça na Praça Roosevelt. Quem pediu a palavra é ele. Olá, boa noite. Meu nome é Caio Franzolin. Eu sou integrante de um coletivo de teatro da cidade de São Paulo, que é a Próxima Companhia. Eu sou da Cooperativa Paulista de Teatro e, assim como diversas companheiras e companheiros, estive no grupo de trabalho que elaborou, durante mais de 3 anos, o plano de salvaguarda para o teatro de grupo da cidade de São Paulo. Esse plano, ele foi fruto não só apenas de um sonho e de uma ideia utópica, mas ele faz parte de uma política pública,
de salvaguarda dos bens culturais da cidade. O plano de salvaguarda para a cidade de São Paulo, ele é um instrumento legal para que se faça valer a proteção a este bem que é reconhecido publicamente pelo poder público, pela sociedade civil e por diversos países. A cidade de São Paulo é a cidade que mais tem grupos de teatro em atividade das Américas. Não é qualquer coisa isso. A Companhia Mugunzá está registrada nesse plano de salvaguarda, assim como quase 2 dezenas de coletivos em atividade, assim como tantos outros, como o Vento Forte, que tiveram sua trajetória e que fervilharam, fortaleceram e promoveram a cultura aqui dessa cidade e também fomentaram a criação de tantos outros grupos. Um teatro não pode ter a sua sede roubada. Um teatro não pode ser fechado. Ao contrário, a política pública tem que preservar, proteger esse bem que é público. O que a Companhia Mugunzá faz no Teatro de Container não é apenas um trabalho umbigado. Eles fazem um trabalho que tem a ver com a relação com a cidade e com a sociedade. Muitas ações que acontecem ali são para cobrir o que o poder público não faz e se nega a fazer. Um teatro de grupo, ele não apenas faz o seu teatro, assim como o poder hegemônico, assim como o teatro comercial faz. Ele atua, ele faz ação cultural. A ação cultural não é qualquer coisa. A ação cultural, ela só é fruto de processos enraizados nos territórios. Aqui, o nosso apelo não é apenas que o Teatro de Container permaneça, mas sim que todos os teatros tenham o direito e sejam protegidos. Que todos os teatros, que mesmo os grupos que não tenham sede, consigam a sua sede. Todos os grupos que atuam em todas as franjas dessa cidade. Isso não é brincadeira, isso é nosso ofício. Isso é o nosso jeito de trabalhar. Isso é a nossa aposta de futuro. Se o Teatro de Container não ficar, também não ficarão as políticas públicas de patrimônio. Essas que devem ser protegidas. A política pública de patrimônio, ela não é um enfeite. O Compresp, ele precisa ser respeitado. Se esse teatro sai, então significa que o órgão máximo do patrimônio da cidade de São Paulo, ele não serve para nada. É isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Uma cidade que não valoriza os seus bens nem materiais e nem imateriais? Eu acho que todos que estão aqui, e mesmo os que não estão e que vão acompanhar depois, e mesmo os outros deputados, vereadores, e mesmo os gestores públicos que tanto falam em revitalização, eu acho que eles não querem isso, né? Eles defendem uma cidade justa, talvez, é isso? Eles defendem uma política pública que pense o bem da população? Mas nós pensamos. E não só pensamos como fazemos. Propomos políticas públicas dentro da legalidade que tanto eles colocam. Esse plano precisa estar protegido, ele precisa estar ativado e ele precisa servir como um exemplo e um modelo. Existem 23 ações do plano de salvaguarda que não só previram a partir dos riscos que tem a nossa prática, como também para o futuro dessa prática cultural. Dentre essas 23, eu vou elencar apenas 3. ZPECs APCs, para proteger os espaços físicos dos grupos. Os TICPs, que são os territórios de interesse da cultura e da paisagem, do qual o Teatro de Container faz parte no TICP Paulista Luz. Esse TICP, ele pressupõe que a ação cultural deve acontecer em relação com o território. É isso que eles fazem, é isso que nós fazemos. E, além disso, a interseccionalidade entre todos os entes federados, entre a municipalidade, entre os estados e entre também as secretarias. O Teatro de Container, com isso, e o Teatro de Grupo da cidade de São Paulo ficam.
Boa noite a todos, todas. Quero agradecer à mesa por essa oportunidade de a gente estar aqui nessa noite discutindo sobre cultura, sobre arte e também sobre educação. Eu faço parte também da educação como professor de escola pública municipal e também como artista do Teatro Vento Forte. Nós não queremos que aconteça com mais nenhum grupo dentro dessa cidade ou fora dela o que aconteceu com o Teatro Vento Forte. Foi um processo de apagamento e que está acontecendo não só dentro do município, também fora, porque o secretário do Verde, o secretário Rodrigo Achuache, ele era prefeito de Suzano. Sim. E foi ele quem expulsou os contadores de mentira de lá. E esses mesmos atores dessa prefeitura, eles não têm interesse na cultura, eles não têm interesse na arte, eles não têm interesse na educação. Eles estão preocupados com a especulação imobiliária. Como disse a Márcia, eu não vou me alongar, a questão do JK está interessada naquele espaço. O interesse é o quê? Fazer como nossa amiga disse ali, é expulsar as pessoas dali. Naquele espaço onde aconteciam oficinas, onde aconteciam peças, onde acontecia acolhimento de comunidades do entorno, inclusive 30 moradias que existiam ali, foi o primeiro derrubamento ou desmonte, que a gente pode dizer, que o Vento Forte sofreu. Porque a comunidade que estava ali ao lado do Vento Forte foi destruída da mesma maneira que o Teatro Vento Forte. Nós não queremos, Marcos, que aconteça isso com o Teatro Munguzá, porque a gente sabe a dor que é você ver a história sendo apagada, você vê um espaço construído por várias gerações. O Teatro Vento Forte tem 50 anos. Ele começou no Rio de Janeiro e veio para São Paulo. E aqui se instalou num lugar onde era um lixão, onde era feito dispensa de material de construção, restos de construção. Se a gente cavar ali aquele espaço, aquele solo, você vai encontrar pedra, pedregulho, resto de obra. E foi ali que o Willo Krugli e o grupo do Teatro Vento Forte construiu e viu a potência daquele espaço e construiu arte, cultura e educação. Fica Teatro do Container. Nós vamos falar que o Teatro Vento Forte vai reexistir, porque eles derrubaram, mas nós vamos levantá-lo. E não vamos deixar que isso aconteça com o Container e com mais nenhum grupo de teatro ou com mais nenhum ator, artista, que é artista de rua, que também vem sofrendo pressão. Não podemos esquecer desses coletivos, porque eles é que constroem a arte, e eles empregam, e eles exercem o trabalho, o ganha-pão deles ali, na rua. Eles não podem ficar isolados também. Eles também fazem arte, cultura e educação. Tá bom? Eu só tenho a agradecer a vocês aí. Tá? Viva a cultura! Viva! Quem mais? Bom, boa noite, senhoras, senhores, ou nenhuma das anteriores. Quero saudar o Marcos, a força da Carmen, saudar todos os colegas da Mugunzá, a todas as mulheridades ali do Tem Sentimento. Eu sou a Leona Jov, sou uma multiartista aqui de São Paulo, capital, e tive um ninho também naquele território da luz, a pessoal do Faroeste, uma companhia de teatro que estaria fazendo, ou está fazendo 30 anos de existência, que existiu e resistiu muito tempo naquele território. Infelizmente, há 2 anos, ela já não existe mais, também sobre a especulação imobiliária, e a gente perdeu essa companhia. Eu me vi em um momento de muita tristeza, assistindo aqueles caminhões saindo dali com toda a nossa história, com toda a nossa luta, com todo o nosso teatro. Em 2011, eu chego naquele território e eu agradeço muito
por ter me criado e me feito acontecer enquanto artista, artivista, arteira que sou. Uma mulher travesti com seus 38 anos e que, a partir do estar, do existir, do pisar naquele solo com tantas questões, com tantas mazelas no meu entorno, e que eu olhava para aquelas mulheridades travestis e prostitutas compulsoriamente naquela rua Vitória, eu questionava o porquê que eu estava dentro de um teatro, podendo viver uma expectativa de vida com dignidade, e aquelas outras não estavam. E aí, no decorrer desse processo, vivendo ali naquele espaço, eu fui entendendo a importância do teatro. Então, o teatro, ele me salvou. O teatro, ele continua me salvando. E teve um momento em 2014 que eu conheço a Carmen. A Carmen, ela era uma assistente social do projeto Braços Abertos. E naquele momento existia sim uma política pública que olhava para os nossos que estavam naquela condição de moradores de rua e de usuários de substâncias. E a Carmen, com seu olhar atento e vigilante muito belo e muito poderoso, visualizou que mulheridades trans e travestis, naquela situação de drogadicídio, estavam precisando ser olhadas e assistidas. E, a partir dali, ela pensou, ela criou e ela existe com o Tem Sentimento, que hoje não atende só mulheridades trans e travestis, mas também homens trans e outras mulheridades num todo, mães solos. E que é um projeto muito incrível, que durante um período não tinha uma sede, e que foi a partir de 2016, com a chegada da Companhia Mugunzá nesse território, uma chegada impecável, uma chegada incrível, de muita coragem e de muita resistência, e que eles permanecem lá até hoje, abrindo o espaço deles não só para o sonho de fazer teatro, mas eles estão abrindo o espaço deles para N outras instituições que podem agregar aquele espaço, aquela narrativa, a outras instituições no geral, né? São diversos coletivos que ocupam o teatro de container. O teatro de container não é uma narrativa única. Ele é um grande poder vindo desses que estão aqui e tantos outros que fazem construir essa narrativa. Mas eu acredito que aqui, de todos nós que estamos, eu tenho certeza que praticamente todos, se não pisaram ali para assistir um espetáculo, já pisaram ali para existir, para resistir e para coexistir. Então, eu deixo meu depoimento aqui, enquanto presidente do Instituto Luz, que hoje tem uma atuação que nasce dessa companhia de teatro pessoal do Faroeste. Já são 7 anos que a gente também existe e resiste naquele território. E nesses últimos 4 anos que eu estou como a gestora dessa instituição, esses 4 anos eu contei com o Teatro de Container para existir e para fazer acontecer as nossas ações culturais e de direitos humanos. O que está acontecendo ali naquele território é uma política de necropolítica, né? A gente não pode falar do apagamento da Mugunzá se também não falar do apagamento daquelas almas, daquelas vidas que estão ali. E que a gente sabe, ou melhor, a gente não sabe para onde foi. A Cracolândia, ela foi dispersada, ela foi surrada, ela está sendo apagada, mas ela não vai deixar de existir. E isso é um caso de política pública. E nós, coletividades daquele território, inclusive, muito possivelmente, a Mugunzá é das maiores instituições ou maiores coletivos, núcleos de teatro que estão olhando também para essas questões, e não só para a questão dos humanos, daquelas almas que estão ali. Eles e nós estamos olhando para a questão do nosso território. O território da Luz, a Cracolândia, faz parte da minha cidade, da cidade de vocês, da nossa cidade. O meu medo é que a gente pare de sonhar, e que a gente permita com que o apagamento das pessoas e o apagamento desses equipamentos que fazem o sonho da gente acontecer realmente continue. Então, o Teatro de Container fica, Tem Sentimento fica. A gente já sabe que eles combinaram de nos matar, a gente já combinou de não morrer, e a nossa vingança é ser feliz. Então, a gente vai ficar. Obrigada. Palavra aberta. Tem mais? Boa noite. Eu sou Josefa. Vou pegar um gancho aqui sobre apagamentos.
E se vocês pesquisarem agora no Google a história do Parque do Povo, não vai ter, porque não se conta essa história. E eu fui uma moradora do Parque do Povo. O Parque do Povo foi uma favela majoritariamente ocupada por nordestinos, especificamente de Palmeira dos Índios, Alagoas. Eu estou me repetindo aqui porque eu acho que as histórias elas precisam ser contadas. E, muitas vezes, elas não estão escritas, então elas precisam ser faladas. Eu sou fruto de um projeto social chamado Teatro Vento Forte. E, nisso, não tem nenhuma romantização, não. Porque, também, foi o teatro que me ensinou, é a minha primeira audiência pública que eu estou. Então, o teatro me ensinou que o teatro ele é uma audiência, mas a importância de se estar numa assembleia legislativa, que precisa ter jovens. Jovens, a gente precisa... Jovens, a gente precisa estar. Teve um dos atos no Teatro Vento Forte que não tinha jovens. E eu me perguntei, cadê a juventude que está fazendo teatro em São Paulo? Onde é que está esse povo? Onde é que está? Então, eu refaço essa chamada. Não tem romantização, não, né, gente? Tem, tipo, barriga vazia às vezes, tem muita coisa que, enfim, nem vem ao caso dizer. Tem especulação imobiliária roxando, querendo que a gente saia. Quando a favela saiu, quando o Parque do Povo foi desapropriado, coincidentemente, subiram-se as torres do JK, subiram-se os condomínios caríssimos. Está tudo interligado, né? A luta pela terra, a luta pela cultura, pelo cuidar. O que eu tenho a dizer é que eu fico muito feliz de ver crianças aqui na Assembleia, porque eu não fui essa criança e eu acho isso muito rico. E... não sei o que dizer, não sei o que dizer. Na verdade, eu estou dizendo aqui para abrir. Eu acho que a gente tem muita luta pela frente. Muita luta principalmente para conseguir sobreviver. Sobreviver, não. Eu ainda estou em sobreviver. Não estou nem falando de viver. Mas para a gente conseguir viver da nossa cultura. Viver da arte, né? Viver de contar histórias. Então, a gente precisa se juntar. Com todas as diferenças, a gente precisa mesmo se juntar. A luta pelo teatro de container, a luta pelo Teatro Vento Forte, a luta pelos teatros que já foram, ela não pode simplesmente ser um fogo de palha. A gente precisa continuar. Como? Não sei não, mas a gente vai entender. E é na festa, é na alegria, no combinado de não morrer. E simbora, o Teatro de Container fica e salve todos os projetos sociais, todos os frutos, sementes, plantações, colheitas que somos nós e que a cultura faz com fé, fogo e coragem. É isso. Então, eu quero falar bem pouquinho. Assim, eu sou do Teatro Popular União e Olho Vivo, queria do Bom Retiro. É um grupo de teatro que sempre trabalhou nas periferias e sempre fez um trabalho popular. E graças ao fomento, né, quando nós conseguimos, através da lei de fomento, né, conseguimos fazer melhores trabalhos. Estamos aí firme, né? E acompanhando toda essa movimentação do container e temos certeza que não vai acabar. Temos certeza. Por quê? Porque nós juntos somos mais, todos juntos. E a mobilização que eu vi nas redes e hoje aqui, as pessoas que estão aqui, nós todos, cada um de nós, temos que nos mobilizar e nos mexer. Porque é isso que muda o mundo. A gente só muda o mundo junto, em comunidade, sabe, acreditando no futuro, acreditando no presente.
e com todas essas pessoas aqui que estão nos apoiando, e Leona, querida, e o pessoal do Vento Forte, e assim tem muitos grupos aqui que estão, mais de 40 grupos estão apoiando, e vamos em frente, porque, como diz o César Vieira, o diretor do Olho Vivo, somos como soca de cana, nos cortem que nascemos sempre. Oh. Ele ali quer falar? Era você primeiro. Vamos lá. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Zé Renato, eu sou produtor cultural, trabalho com cultura há mais de 20 anos nessa cidade. Sou amigo, parceiro, admirador do trabalho que o Container faz naquele território. Acho que uma das palavras que mais identificam aquilo que vocês fazem lá é acolhimento. Né? Acho que é bastante emocionante falar de vocês e da trajetória que vocês têm feito lá e da trajetória que vocês têm permitido que a gente faça junto com vocês lá. Né? O Teatro de Container é aquele lugar para onde é um dos lugares para onde a gente corre quando a gente precisa de um lugar e precisa ser acolhido e precisa ser recebido e precisa realizar uma atividade cultural de qualquer natureza. Teatro de Container, ele é mais do que acolhimento às ações culturais, ele é geração de renda para essa população do espaço que a Carmen gere. Ele é ponto de atendimento à população de fluxo, usado pela própria Secretaria de Cultura e de Saúde do município de São Paulo, como ponto de base para as pessoas que trabalham na saúde e fazem atendimento para aquela população. E mais do que qualquer coisa, eu tive lá recentemente, algumas vezes quando eu estou lá, tem uma ação de respeito dessas pessoas, do Container, por aquela população do entorno, que só quem olha com sentido de acolhimento consegue dar. A gente precisa, inclusive, acolher aqueles que estão fora. Mas a gente vive num país, num momento histórico de muita resistência da nossa parte e de muito apagamento por parte do poder público. Né? O poder público, nas suas mais diversas instâncias, tem trabalhado no sentido de apagamento da história e reescritura da história. Né? É divertido, por um lado, é angustiante, por outro, ver aqueles memes que falam que nas bibliotecas estão tirando 1984 da parte de ficção e colocando na parte de contexto social, sociologia, dias atuais, ou qualquer coisa parecida com isso. Né? Vivemos várias distopias atualmente nesse país, e essa é mais uma delas, junto com o Teatro Vento Forte, junto com as oficinas culturais, junto com o Teatro de Container e com tantos outros lugares que estão tentando nos apagar da nossa vida. Né? Eu queria agradecer vocês. Sabe? Mais do que qualquer coisa. Eu queria, Marcos, Lucas, toda a turma que está aqui, do Teatro de Container, muito obrigado. Muito obrigado pelo trampo que vocês fazem. Muito obrigado por vocês existirem ali, do jeito que vocês são. Vocês todos. Desculpa, eu não sei o nome de vocês todos, eu peço desculpas. Mas o que vocês fazem ali não é para os fracos, não. Sabe? Então, junto com isso tudo, o que a gente tem que fazer é estar junto com vocês nesse momento. É o que a gente pode fazer na luta, na resistência e no poder de fogo da nossa parte. Muito obrigado. O Gregório. Agora o Gregório que vai falar. Oi, eu me chamo Gregório Modesto de Oliveira e,
eu não gostei dessa atitude do prefeito. Ele não olha que tem tipo minha mãe, que tipo, tem filhos. Pessoas que trabalham lá que têm filhos, que caso percam o teatro, vão ficar sem dinheiro. E, tipo, eu acho isso muito injusto. Eu não entendo porque eles querem fazer isso, porque a cidade já está abarrotada de prédio. E eu acho que eles poderiam, ou eles poderiam basicamente reconstruir os prédios que estão abandonados, ou basicamente demolirem e venderem para pessoas que querem usar o terreno. Em vez disso, eles basicamente deixam um terreno que não é usado, um prédio vazio, só para colocar mais. Eu acho isso muito injusto. Então, o teatro de container fica. Parabéns, Gregório! Mais 3 pessoas. Nós estamos já partindo para o encerramento aqui da nossa audiência, mas tem 3 pessoas inscritas ainda, né? Ela levantou a mão, depois... Eu serei bem rápida, porque sou Heroí Silva e estou aqui. Vou falar depois dessa fala maravilhosa dessa criança. Eu sou testemunha viva do que representam para esse espaço, não é, do centro da cidade, a Carmen Lopes, uma antiga companheira de luta, não é? Eu sou psicóloga, coordeno grupos de formação de profissionais de saúde do SUS e trabalhamos durante muito tempo nessa região, não é, Carmen? E o Teatro Mugunzá sempre abriu espaço para nós, sempre um espaço democrático. Então, eu não poderia deixar de vir aqui, não é, como representante do Intercambiantes Brasil no São Paulo, que eu também sou, não é, trazer a vocês a nossa solidariedade e dizer que eu também quero, assim como companheiro, agradecer vocês, porque nós sabemos, na verdade, o que isso significa. Eu, inclusive, sou uma pessoa que já enfrentei a ditadura na década de 70. E o que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo é a extinção, é a tentativa de apagamento, não é? Porque a extrema-direita não tem compromisso com absolutamente nada, a não ser com a destruição e a escuridão e o extermínio. Não passarão. Assim como diz o nosso querido, né, ele diz uma coisa maravilhosa, que é: aqueles que tentarem atravancar o nosso caminho, eles passarão. Nós, passarinho, Mário Quintana, tá? A gente não quer só comida, Carmen. A gente não quer só comida, companheiros do Mugunzá. A gente quer prazer. A gente quer muito mais do que isso. E vocês já estão fazendo isso há tanto tempo. Muito grata, agradecendo essa audiência pública. E quero fazer aqui uma proposta. Vamos abraçar o Mugunzá. Vamos ocupar aquele espaço. Vamos abraçar, fazer um espaço coletivo, junto com esses parlamentares que aqui conosco estão e com toda a população. Muito grata. Obrigado. Contender, fica. Boa noite. Eu sou Maria Bethânia, eu sou usuária do CAPS Itapeva, do grupo de teatro no turno do dia, que é coordenado pela Juliana Reis, né? Eu sinto assim que, como a deputada falou,
A cultura ela vem do cuidado, né? E esse cuidado, eu sinto que tem muito a ver com a nossa saúde mental, né? Segundo a OMS, existe já, né, um método terapêutico que, principalmente na Suíça, que está sendo bem praticado, né, que é a arte-terapia, é a prescrição por médicos, por psiquiatras, a visitas em museus, parques, né, participar de oficinas de arte-terapia, de danças e tudo mais, porque isso tudo contribui para a saúde mental, né? Nós temos no SUS, desde 2017, que a arte-terapia também faz parte das PICs, né, que são as práticas integrativas complementares, que também recomenda, né, isso. E eu sinto assim que nos CAPs a gente sempre procura levar arte-terapia, porque isso é um cuidado, é como se fosse uma dose a mais, um remédio a mais, né? E a arte-terapia tem tudo a ver. A doutora Anísia da Silveira trouxe isso para a gente, sabe? E assim, a cultura não é uma coisa desligada, não é só a cultura, né? E eu sinto isso tudo como um desmonte geral. É um desmonte da educação, um desmonte da saúde, das moradias, né? Tudo, né? E assim, pega pelos lados mais fracos, que são a cultura, a saúde, né? A habitação, né? Geração de renda. Então, o que o Mugunzá faz? Geração de renda, tudo que eles não querem, né, que seja um ponto de acolhimento, de cuidado, de expansão de consciência, eles não querem, né? Então, assim, que a gente tente, então, fazer com que essas políticas venham para o escopo, né, oficial, e a gente faça valer. Porque, de algum modo, a gente tem que encontrar um meio de fazer elas valerem, né? Como o rapaz disse ali, que tem já as TIPs, né, principalmente a TIP da luz, né? Fazer cumprir, ir atrás e fazer cumprir. Tá? Porque eles fazem justamente isso, pipoca aqui, pipoca ali, pipoca acolá, que é para a gente ficar desnorteado, né? Então, assim, eu vejo por aí, a gente pegar pelo não desmonte das políticas públicas, que é por aí, que aí a gente consegue englobar as coisas e amarrar de uma forma que seja mais contundente, que seja mais eficaz. Né? É isso. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Verônica Verão. Eu faço parte do coletivo Tem Sentimento. Queria agradecer a todos aqui e queria falar para vocês que se não fosse aquele espaço, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Porque eu venho da realidade das drogas, eu saí de dentro da Cracolândia, eu saí de dentro da prostituição ali da Luz, e graças àquele espaço, hoje eu levo uma vida digna, autônoma, empoderada. E será que se aquele espaço não estivesse ali, será que eu estaria aqui hoje? Então, para vocês abrirem os olhos e ver a importância daquele espaço naquele território, entendeu? A gente está lidando com vidas, então vamos dar mais atenção, entendeu? Para isso. E o Teatro de Container, Coletivo Tem Sentimento, fica. Oi, boa noite. Eu sou a Mariana.
ex-estagiária do Mongonzá, com os meus amigos que estão ali em cima, os meus amigos que estão estagiando aqui. Hoje, já formada, eu vim, acho que, trazer uma ideia diferente do quão foi importante para a nossa formação também, e vejo sendo importante para a formação deles. Hoje eu pertenço à Alça Consciência, da Copa Inclusão, que tem a junção de diversos CAPs para evento. E o que o Mongonzá foi importante e crucial na nossa formação o quantos atravessamentos a gente teve a oportunidade de ter ali dentro, se um ano de estágio ali valeu todos os anos de graduação, ver na prática como lidar com a psicologia sem medicar, sem desumanizar. Então, acho que não sou muito boa em falar em público, mas acho que queria trazer esse lado também da importância dos estagiários que já passaram ali dentro da área da saúde mental e dos que têm a possibilidade de passar daqui para frente, dos que não sabem como vai ser e como isso foi essencial na minha vida profissional, na vida profissional de todos os estagiários que já passaram ali, que eu já tive troca, e como teve também a possibilidade da gente trazer isso para dentro da graduação, que não existia, não era falado, não se falava sobre psicologia social. Então, a gente estando dentro do Mongonzá, a gente trouxe isso para pessoas que não teriam possibilidade de ter isso dentro da graduação. E é isso. Obrigado. Boa noite, meu nome é Ludmila Frateschi, eu sou psicanalista, eu trabalho no território faz 3 anos, trabalho com Tem Sentimento e com a Mongonzá, trabalho no serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria da USP, e é desse lugar que eu falo. Assim, eu acho que o container tem como as pessoas antes de mim estavam falando, essa possibilidade de agregar profissionais de diversas áreas para pensar um modelo de cidade e de saúde mental que é muito raro. Não é à toa que tem tanta gente fazendo pesquisa lá, e é muita gente mesmo, né? A gente estava compilando esses dias aí a quantidade de pesquisas que já foram feitas, é um monte. E isso é porque é um modelo de cidade, um modelo de proposição de saúde mental que dá certo. E dá certo sem ser a partir do conhecimento teórico da universidade, é a partir do conhecimento prático, de pôr gente para conviver, de pôr gente de formações diversas, de origens diversas, de experiências de trabalho diversas, como é a experiência de quem já trabalha na rua, que nem a Carmen do Tem Sentimento há muitos anos, de tantos outros parceiros, com o teatro, com a cultura, e fazer isso conversar e produzir coisas que não seriam produzidas sem essa transdisciplinaridade e não são em outros lugares. Então, acho que queria reforçar essa importância de pioneirismo mesmo e de proposição de um modelo que deveria ser modelo para o mundo inteiro. E a gente ameaça, né? Teatro de container e Tem Sentimento fica. Obrigado. Eu acho que, para a gente fechar, entender que as nossas atividades estão acontecendo. Amanhã pela manhã, a gente dá continuidade ao projeto Entre o Sucesso e a Lama, um espaço pedagógico, artístico, do hip-hop, formação de MCs ali do território. Estamos com o espetáculo Fracassadas BR, que acontece ao final de semana. Nós vamos ter o Negras Melodias, que é um festival há 4 anos que a gente faz conjuntamente com o Hever, que é a música preta emergente da cidade de São Paulo. A gente também vai ter, falando nos estudantes, os estudantes da ETEC e da EAD vão se apresentar agora no nosso 2º semestre. Inclusive, a ETEC está sem luz há um bom tempo e os professores entraram em contato com a gente pedindo espaço para ensaiar. Então, o teatro estudantil também habita o teatro de container, assim como grandes grupos, né, renomados. A gente, em julho, inicia também o Circo Container, que é um projeto de circo, palhaçaria, direcionado ao público infantil, jovem e os adultos brincantes que gostam também. Então, acompanhe a nossa programação. No 2º semestre, esse Mongonzá também estreará lá no Teatro de Container com um espetáculo gratuito. É importante dizer que essas atividades agora, que vão acontecer durante todo esse período, são gratuitos, tá? Então, compareçam aos teatros e ao Teatro de Container. Obrigado.
Então, o professor Márcio Vidal tem também aqui uma informação importante. Então, só para contribuir com a fala do Lucas, do projeto Entre o Sucesso e a Lama, que continua enquanto, né, e a gente vai resistir até o fim, que do dia 18 ao dia 27 vão acontecer diversas mesas abertas ao público, mesas de formações que tem a ver com o projeto, com hip hop, e não só o hip hop, mas naquele território, que é muito importante, que é um projeto, né, de parceria entre a Mugunzá, o Ed Rock, também o Coletivo Educação em Primeiro Lugar. E a primeira mesa é com o Ed Rock, né, junto com o Mugunzá e o Coletivo Educação em Primeiro Lugar, mas vai ter o Dexter, né, Emicida, vai ter, me lembrem aí, Afroex, o X, Sérgio Vaz, enfim, um monte de gente legal, também profissionais da saúde, o Chart, o Bichart, enfim, o Ricon Sapiência. Então, tipo assim, é uma infinidade, são 10 mesas, são mais de 30 artistas, e é muito legal que todos participem, porque tem a ver, também ele se amplia, né, como um ato de resistência também no território. Eu acho isso muito importante. E queria dizer, eu conheço o Teatro de Container há mais ou menos uns 6 anos. Acho que dos últimos 6 anos a gente se fala quase que semanalmente. A gente já nutre um sentimento assim de pertencimento. A gente se sente parte daquela história de alguma forma. E eu acho que a gente tem que resistir de verdade, se mobilizar, convidar nossos amigos, nossos parentes e falar que a gente precisa abraçar, porque dessa vez a gente ainda teve um aviso, né? Os nossos colegas do Vento Forte não tiveram a oportunidade de resistir antes de cair, e essa resistência aqui nossa precisa servir de exemplo para o resto. Então, eu acho que o Teatro de Container fica, resiste e vai ser exemplo. É isso aí. Então, antes de fazer o encerramento oficial, quero agradecer muito a presença de vocês, as intervenções que vocês fizeram. Aqui agradecer o Marcos, a deputada Luciane Cavalcante, a Carmen Lopes, o vereador Sérgio Janásio, o Eduardo Suplicy, que foi para outra atividade. Nós temos vários encaminhamentos já feitos, né, pelo próprio grupo, pelos nossos mandatos. Há também agora, estava conversando com o Marcos aqui, nós vamos acionar o Ministério Público Estadual, vamos juntar aqui o jurídico do teatro, mais o jurídico do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. E eu queria propor também, em algum momento, Marcos, aí tem que avaliar qual será o momento que a gente faça um grande ato público, uma grande manifestação na frente da prefeitura, do gabinete do prefeito, enfim, num lugar de alta visibilidade em defesa do teatro, mas é uma proposta que tem que ser bem organizada, né? Um ato bem organizado, com volume grande de pessoas, de entidades, de artistas, de parlamentares comprometidos com a causa, né? Não sei se alguém tem mais alguma proposta de encaminhamento para a gente fazer o encerramento da nossa audiência de hoje. Uma ocupação do teatro. Então, vamos organizar junto com aqui o Marcos, né, com vocês, porque vocês estão fazendo as negociações com a prefeitura, né, com a subprefeitura, onde nós já estivemos também com o coronel Salles, no primeiro momento. Nós estamos também pressionando o secretário de governo, enfim. Então, acho que a gente vai monitorando aqui, acompanhando aqui as orientações de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença. E o Teatro de Containers fica! Vamos fazer a foto oficial aqui, pessoal.